Você sente inveja de quem venceu com menos esforço, mas nunca vai admitir. Você fez tudo certo, suou mais do que todo mundo, recusou caminhos fáceis, se orgulhou de ser o cara que faz do jeito certo. Mas agora observa quem trapaceou, quem mentiu, quem comprou o seguidor, quem herdou dinheiro e vê esse sujeito chegar no topo enquanto você ainda está esperando o mundo te premiar. E você não fala nada, não desabafa nem pro travesseiro. Você se convence de que é só frustração, só cansaço. Mas não é, é inveja. Uma inveja que te corrói porque destrói a mentira que você repetiu para si mesmo. A de que vencer depende apenas de mérito, trabalho duro e boa intenção. Sabe por que isso que machuca tanto? Porque mostra que a realidade não está nem aí para o seu esforço solitário. O mundo não tem compromisso com justiça. O mundo premia quem joga com inteligência, mesmo que isso signifique usar armas sujas. Enquanto você se agarra a uma moral que te mantém inofensivo, outros estão lá fora usando cada oportunidade, cada brecha, cada mentira que convença. E estão ganhando. É aí que nasce a raiva muda no seu peito. Você sente que precisa continuar puro para se orgulhar no espelho. Mas cada vitória suja que você testemunha te faz duvidar. E essa dúvida é o começo do seu despertar, ou do seu fim. Porque se você continuar negando a inveja, vai passar a vida sendo um exemplo para ninguém. Vai morrer orgulhoso e pobre, enquanto os caras que você odeia, mas secretamente admira, vão encher os bolsos e ditar as regras. Então chega de hipocrisia. Admita, você inveja quem venceu com menos esforço. Só quando você encarar isso de frente, vai poder transformar essa inveja em combustível para jogar o jogo real. E quem não joga o jogo real é só figurante no palco de quem aprendeu a sujar as mãos. Ato 1. A inveja do justo é a mais silenciosa. A inveja do homem justo é a mais perigosa e a mais silenciosa. Porque ele não se permite sentir, não admite para ninguém, nem para si mesmo. Ele foi educado a acreditar que só gente mesquinha sente inveja. Então, quando ela nasce dentro dele, ele sofre em dobro. Sofre pela dor de ver outro tomando o lugar que ele queria e sofre pela culpa de sentir o que não deveria. A inveja do justo é sofisticada, não grita, não quebra nada, mas corrói em silêncio. E quanto mais ele tenta suprimir, mais ela contamina cada pensamento. Ele se compara, mas finge que não. Ele se envenena toda vez que vê o outro subir, mas chama de senso crítico. Ele se sente pequeno, mas disfarça com discursos sobre valores, princípios ou moral. E essa hipocrisia vai minando sua energia, sua criatividade, sua disposição de agir. Porque quando você gasta tudo para parecer mais nobre do que realmente é, sobra pouca força para construir de verdade. Negar a inveja não te faz mais puro, só te faz mais cego. Você não pode curar o que ainda finge que não sente. Enquanto continuar dizendo, não, eu só estou indignado com a injustiça, vai continuar preso. Porque sim, existe injustiça, mas existe também orgulho ferido. E só quando você tiver coragem de olhar para esse veneno e chamá-lo pelo nome, inveja, é que poderá transformá-lo em combustível. O homem honesto precisa entender, sentir inveja não te faz corrupto, negá-la é que te faz fraco. Porque quem admite consegue lidar, consegue aprender, consegue usar a dor como motivação para crescer. Quem finge superioridade fica estagnado, vivendo uma farsa íntima. A inveja do justo, quando reconhecida, pode virar motor, mas quando escondida, vira âncora. Você decide. Vai usar ou vai continuar fingindo que não sente enquanto vê sua vida parar? Ato 2. O mérito nem sempre vence no tempo curto. Vivemos numa era onde mérito virou piada. A propaganda venceu a competência, a gritaria venceu a serenidade, a pose venceu a entrega. Você pode ser o melhor naquilo que faz, mas se não aprender a construir narrativa, se não souber aparecer, vai ser engolido porque entendeu que a percepção vale mais que a realidade. Narrativa, aparência, gritaria, performance superficial, tudo isso vende mais rápido que integridade. E aí nasce a tentação mais perigosa,
Começar a confundir velocidade com vitória. Achar que quem chega primeiro vai reinar para sempre. Mas o jogo da vida não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, onde a maioria desiste ou se destrói antes do fim. Você olha quem comprou seguidor, quem fraudou o resultado, quem inventou o diploma e pensa, não adianta fazer certo, olha como eles estão à frente. Só que aquilo que é construído na mentira precisa de mais mentira para se sustentar, e mentiras têm prazo de validade. Cedo ou tarde apodrecem e desmoronam. O que poucos têm coragem de admitir é que mérito precisa de tempo para florescer. É a semente que cresce devagar, mas cria raízes profundas. Só que isso exige paciência. E paciência dói quando você vê quem faz tudo torto ser celebrado como gênio. Você vai aguentar segurar sua essência enquanto o mundo te pressiona a virar um palhaço digital? Vai suportar parecer atrasado enquanto constrói algo que dure? Porque muitos desistem nesse intervalo entre plantar e colher. E é aí que perdem, não porque não eram bons, mas porque não suportaram a humilhação temporária. Então entenda, nem tudo que chegou na frente vai permanecer no final. Quem só correu para aparecer não aguenta a longa distância. E quem sabe disso joga o jogo da vida sem precisar correr igual desesperado. Quem não sabe se queima tentando imitar o ritmo de quem vive só de pose. Você decide. Vai preferir parecer vencedor rápido ou se tornar alguém que ninguém derruba no longo prazo? Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. Você está testando o próprio coração. A vitória do outro é o espelho mais cruel que existe. Quando você vê alguém que você julga indigno prosperar, não é sobre ele, é sobre você. Porque Deus, a vida ou o universo, chame como quiser, usa essas vitórias para revelar o que você esconde de si mesmo. Você pode dizer que é só a revolta com a injustiça do sistema, mas no fundo é orgulho ferido. É a sua carência de aprovação gritando. É sua insegurança mostrando que você mede seu valor pela comparação. Enquanto você insiste em interpretar o sucesso alheio como acusação, vai viver refém. Vai ter seu humor, seu sono e até seu apetite governados por quem nem sabe que você existe. Você já percebeu isso? Já notou como um post de alguém que você nem gosta pode arruinar seu dia? Esse é o campo de batalha real. Não é o mercado, nem o algoritmo, nem a concorrência. É o seu coração. O sucesso do outro te incomoda porque você ainda precisa provar algo para si mesmo, porque ainda acredita que só vai ter paz quando superar todo mundo. Mas a paz verdadeira chega quando você entende que o sucesso do outro não te diminui em nada, só expõe onde você ainda está fraco. É nessa fraqueza que a vida quer trabalhar. Você pode usar essa dor para crescer ou para se amargar. Então olhe para o incômodo que sente quando vê o outro vencer. Pare de culpar o mundo e pergunte: o que isso revela sobre mim? Se você tiver coragem de enfrentar a resposta, vai encontrar sua maior chance de liberdade. Porque quem resolve as feridas internas deixa de viver escravo da performance dos outros e passa a construir seu próprio caminho sem precisar se comparar. Esse é o verdadeiro triunfo, ganhar de si mesmo. Ato 4. Quando você sente inveja, mas disfarça de crítica. Você olha para o cara que está explodindo, faturando alto, chamando atenção. E aí você corre para falar. Ele é raso, ele é vendido, ele não passa de uma farsa. E sim, às vezes ele é tudo isso mesmo. Mas seja honesto, por que você precisa tanto repetir isso? Por que precisa contar para todo mundo que ele não presta? Porque no fundo, criticar é a forma mais socialmente aceitável de confessar sua inveja. É a maneira de se sentir superior quando a realidade te faz sentir menor. Você chama essa crítica de visão de mercado, de lucidez, de seriedade profissional. Mas muitas vezes é só a dor de ver alguém onde você gostaria de estar. E não consegue admitir que dói.
Então, para não encarar essa ferida, você constrói um discurso que te coloca como o consciente, o íntegro, o de verdade. Mas esse discurso é só proteção. Quanto mais você precisa diminuir o outro, mais você confirma que ele te incomoda. Enquanto você gasta energia criticando, você não constrói nada. Você se torna um vigilante do sucesso alheio, não um protagonista do seu próprio caminho. Você fica viciado em acompanhar quem você despreza, esperando o erro dele para ter a chance de dizer, eu avisei. Só que a vitória do outro não depende da sua crítica. Ela continua crescendo, e você continua parado, amargo, convicto de que está certo, mas incapaz de sair do lugar. Essa crítica mal digerida vai te corroendo, vai te transformando em alguém amargo, cínico, que só consegue ver o mundo como farsa. E a pior consequência, você começa a desconfiar de tudo, inclusive de si mesmo. Começa a sabotar qualquer chance de facilidade ou leveza, porque acha que todo sucesso só pode vir de trapaça. E assim você se condena a viver em esforço eterno, enquanto critica quem já chegou onde você sonha chegar. Quer ser livre? Reconheça. Quando algo te incomoda a ponto de você precisar atacar, provavelmente existe ali um desejo seu não resolvido. Ao invés de gastar saliva criticando, use essa energia para entender o que você quer de verdade e construa algo que faça você não precisar mais se comparar. Porque quem vive criticando, vive alimentando o sucesso de quem diz odiar. Ato 5. O orgulho de se esforçar pode virar uma prisão. Você se orgulha, e com razão, do quanto batalhou. Você quer que todos saibam das noites mal dormidas, dos anos de sacrifício, da resistência quando todos desistiram. E essa força foi essencial para te trazer até aqui. Mas se não ficar atento, vai virar corrente. Porque quando você faz do esforço a única moeda que valida seu valor, você cria uma crença tóxica. Só mereço vencer se doer. E qualquer coisa que venha com leveza, mesmo que seja justa, passa a ser suspeita. Você acha que atalhos são sempre sujos, que quem chega rápido trapaceou, que quem não sofreu não merece, e sem perceber, começa a sabotar oportunidades legítimas que poderiam economizar anos da sua vida. Você não aceita ajuda, recusa parcerias, complica processos, porque precisa provar que consegue sozinho, na marra. Isso não é nobreza, é orgulho doentio disfarçado de virtude. Pior, você começa a desprezar quem consegue resultados mais rápido, mesmo quando essa pessoa apenas aprendeu a fazer melhor do que você. Seu orgulho faz você romantizar a dor e transformar a vitória em algo que precisa ser conquistado com sofrimento extremo. Você se torna escravo da ideia de que só quem sangra merece subir. E assim, inconscientemente, torna a vitória tão difícil que ela se afasta cada vez mais. Essa prisão não é só mental, ela destrói sua saúde, seus relacionamentos, sua leveza. Você vira alguém duro, tenso, incapaz de desfrutar as vitórias que já conquistou porque está sempre preso à sensação de que não foi suficiente. E vai morrer dizendo que é guerreiro, mas sem ter vivido a abundância que poderia. O antídoto: honre seu esforço, mas não faça dele seu altar. Pare de transformar sacrifício em identidade. Você não precisa sofrer para merecer. Precisa evoluir para sustentar o que recebe. E saber receber é tão importante quanto saber lutar. Porque quem só sabe lutar acaba brigando até contra as bênçãos que aparecem no caminho. Ato 6. Deus não se move por merecimento, se move por propósito. Você olha para o seu currículo de esforço e pensa, eu merecia mais, eu fiz mais, eu sofri mais. E talvez você esteja certo.
Comparado a muitos que hoje brilham, você ralou o dobro, se sacrificou o triplo e entregou o quádruplo. Mas aqui vai a verdade que vai doer no seu orgulho. Deus não se move pelo quanto você acha que merece. Ele se move pelo propósito que existe naquilo que Ele quer realizar. E se você não entende isso, vai passar a vida frustrado, medindo o seu valor pela régua do seu sofrimento. Não adianta bater no peito dizendo, eu mereço, se sua mentalidade ainda não está alinhada com a missão que Deus quer cumprir em você e através de você. Deus não entrega só para massagear seu ego. Ele entrega quando existe missão, quando existe fundação para suportar o peso da bênção. Porque a bênção que chega antes do amadurecimento vira maldição. Destrói você, destrói quem está ao seu redor e transforma potencial em tragédia. É por isso que muitas vezes você vê gente que não fez por merecer subindo, enquanto você continua na mesma. Não é porque Deus gosta mais dele, é porque o propósito dele para cada um é diferente, e às vezes ele permite que uns avancem para cumprir algo que você não enxerga. A Bíblia é clara, mesmo que você não seja religioso. Deus levanta uns e abate outros. Salmos 75, 7. E esse critério não obedece à lógica do seu merecimento, mas à soberania dele. Você acha que entende tudo, mas não vê o todo. Não sabe a hora, nem a estação, nem a razão. Seu papel não é ditar quem deveria receber o quê, mas estar pronto quando a hora chegar. Porque quando você gasta energia tentando entender os critérios de Deus com a régua do seu esforço, você só alimenta orgulho e amargura e fecha ainda mais as portas. A grande pergunta que você precisa fazer não é por que eu não recebi ainda, mas o que ainda preciso amadurecer para suportar o que estou pedindo. Porque Deus não vai te dar algo que vai te matar. Ele não vai colocar nas suas mãos algo que você não está preparado para sustentar. Enquanto você só pensa em merecimento, Ele pensa em missão. E quem entende isso, para de reclamar e começa a construir a fundação, porque sabe que a bênção vem quando você aguenta o peso dela. Ato 7. O tempo vai revelar quem construiu de verdade. Hoje o cara brilha. Ele aparece em todos os lugares, atrai aplausos, parece imparável. Ele tem discurso, tem holofote, tem fãs. Mas será que tem fundação? Porque o tempo é o único juiz que não se compra. Não se manipula, não se impressiona com performance. O tempo vai revelar quem construiu de verdade e quem só montou cenário para parecer forte. Você que está construindo com tijolos sabe como dói. Seu caminho é mais lento, mais solitário, mais duro. Enquanto você faz algo sólido, ele faz espuma, ruidosa, chamativa, mas sem raiz. E a espuma sempre desaparece quando o vento muda. Já as raízes seguem firmes, mesmo quando ninguém mais vê. O perigo é você começar a medir sua trajetória pelo ritmo do outro, porque o cenário dele vai parecer imbatível hoje. Vai te fazer sentir que você está atrasado, que é incompetente, que não entende o jogo. Mas cenário não suporta a tempestade. Já a estrutura aguenta vendaval. E o mundo cedo ou tarde vai ter tempestade, vai ter crise, vai ter provação. E aí? Quem construiu de verdade fica de pé. Quem montou fachada, desmorona. Você precisa ter paciência para assistir muitos castelos de areia serem erguidos mais rápido do que a sua casa de pedra. E precisa ter maturidade para não tentar imitá-los só para parecer mais veloz, porque o que é sólido não compete com o que é superficial. Eles nem jogam o mesmo jogo. Só quem entende isso consegue manter o coração calmo quando tudo em volta parece injusto. No fim, o mundo vai ver quem era a raiz e quem era a espuma. E quando isso acontecer, quem plantou profundo vai colher frutos que ninguém mais pode tomar. O tempo não falha. Ele expõe o que era apenas brilho vazio e confirma o que nasceu para durar. Confie no processo, não no espetáculo. Ato 8. Transforme a inveja em combustível, não em veneno. Se doeu, use. Se incomodou, transforme. Essa é a única diferença entre quem usa a inveja como motor e quem deixa que ela o destrua por dentro. Você acha que a inveja é sinal de fraqueza, mas a verdade é que ela revela aonde seu coração ainda quer chegar.
Se algo em você queima quando vê alguém conquistando o que você sonha, não reprima essa chama, direcione-a. Porque essa angústia pode te afundar em cinismo, na crítica vazia, na amargura, ou pode te empurrar para a evolução, para a construção, para fazer melhor do que você mesmo já fez. A pior armadilha é tentar copiar o atalho do outro só para chegar rápido. Você acha que se ele mentiu para vencer, você também precisa mentir. Se ele comprou resultados, você também precisa comprar. Mas isso só vai te afastar ainda mais da essência que te faz único. Você não foi chamado para repetir o caminho de ninguém. Você foi chamado para lapidar seu próprio caminho. Um caminho que, quando construído de verdade, não depende de fraude, de gritaria ou de fachada. Quando você transforma a inveja em força, passa a trabalhar em silêncio, mas com mais intensidade. Você para de gastar tempo assistindo o outro e começa a gastar tempo lapidando a si mesmo. Você entende que ainda não é sua hora, mas que sua hora vai chegar se você não parar de cavar. Porque quando for sua vez, será incontestável. E ninguém vai poder dizer que foi sorte, herança ou manipulação. Sua vitória vai ter estrutura, vai ter raiz, vai ter história. Então sinta, assuma e depois haja. Não existe glória em negar que você inveja. Existe poder em reconhecer, aprender com isso e agir melhor. Porque quem não aprende a usar o desconforto como combustível vai viver envenenado por ele e nunca vai sair do lugar. Mas quem usa o que dói para evoluir transforma cada incômodo em degrau. E um dia vai ver quem tanto o incomodava olhando para ele, perguntando como ele fez para chegar tão longe. O teste da inveja é o começo da maturidade. Você sente inveja, e tudo bem. Não precisa negar, não precisa fingir. Fingir se prolonga a dor e te torna escravo dela. A maturidade começa quando você reconhece: sim, eu sinto, mas não serei dominado por isso. Porque o fato de alguém ter vencido antes de você não te diminui em nada. Não é um atestado de que você é incapaz. É apenas um convite. Cavar mais fundo, trabalhar mais inteligente, amadurecer para sustentar o que você tanto quer. A imaturidade faz você olhar para o sucesso do outro como prova da sua própria falha. A maturidade faz você olhar para o sucesso do outro como lembrete de que tudo é possível e de que o jogo ainda está em aberto. Você precisa escolher. Vai permitir que a vitória alheia alimente a sua comparação ou vai deixar que ela fortaleça sua visão? E Deus? Ele não se esqueceu de você. Ele não virou as costas. Ele só está esperando a hora certa de te mostrar o que é honra de verdade. Porque ele não entrega cedo algo que vai te esmagar. Ele te molda, te esculpe, te quebra e refaz, até você estar pronto para receber sem ser destruído. E quando ele entrega, entrega de forma que ninguém pode questionar. Sua vitória não vai ter cheiro de fraude, não vai depender de truques, não vai ser efêmera. Vai ser sólida como rocha. Até lá, continue. Não se corrompa para chegar mais rápido. Não desista porque outros estão mais à frente agora. Cada vez que você permanece firme, constrói algo que não será levado pelo primeiro vento de crise. Porque quando a construção é sólida, a queda nunca virá, e a inveja se tornará apenas lembrança de um tempo em que você ainda não sabia quão longe poderia ir. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.